tarde, pessoal que está chegando. Nós vamos já iniciar a nossa live falando sobre a questão dos símbolos, da linguagem. Então é muito importante essa temática, a gente trabalhar essa perspectiva do simbólico, do real, e a linguagem faz parte da nossa vida. Nós utilizamos a linguagem para nos comunicar, e a gente vai ver hoje no bate-papo com o Pedro, que é psicanalista, como isso tem influência em toda a nossa vida, em todas as situações que nós vivemos. Então, logo logo o Pedro já vai estar entrando. Nós estamos aguardando ele chegar para darmos início então a esta reflexão sobre esse tema tão importante do símbolo e da linguagem. Pedro já entrou, vou fazer o convite a ele, dando a resposta do Pedro para a gente começar a nossa live. Pedro, boa tarde. Oi, Jesus, boa tarde. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo, é uma alegria sempre te receber aqui, partilhar conhecimento, e como nós sempre partilhamos, o conhecimento vai nos lapidando, vai nos amadurecimento e faz a gente enxergar o mundo e a nós mesmos de uma nova forma, né? É verdade. Então, Pedro, hoje no tema proposto, né, que a gente estava conversando, falar um pouco sobre a questão do símbolo e da linguagem. E é um assunto muito tratado na psicanálise, né, na teoria de Freud, quando ele fala que o próprio inconsciente já é uma linguagem, né? Então, quer dizer, por trás desta linguagem existem coisas que estão ali atrás, né? Realidades, né, simbólicas, que depois a gente vai vendo que isso vai vir à tona. Depois, ao falar dos sonhos, nós temos aí aquilo que é latente, aquilo que é manifesto. Na vida particular de cada um, nós temos aquilo que é do nosso mundo privado e aquilo que é do universo público. Então, a gente tem uma gama de coisas para conversar nesta nossa live, né? É praticamente aquilo que a gente pode dizer entre o real e aquilo que nós aparentemente vemos, né? É isso mesmo, Jesus. A linguagem é um atributo de uma conquista evolutiva da qual o ser humano, assim como todos os animais, dentro daquela formação evolutiva do cérebro, levou o homem a se constituir. Sim. Então, observa, o pensamento é o primeiro movimento do qual vai se constituindo isso que nós chamamos cérebro. Isso que hoje se constitui o que nós chamamos corpo humano, né? Sabemos hoje que o cérebro é o corpo humano, é tudo aquilo que está ali constituído. Então, a linguagem, ela partiu de movimentos únicos, de sons, de vibrações, gestos, grunhidos, enfim, que foram se tornando sinais para que pudesse criar esta linguagem. Sim, né? Sim. Freud pega este gancho porque ele vai além daquilo que estava estabelecido na época e consegue, através da sua percepção, da sua intuição, resgatar alguma coisa daquilo que já tinha sido colocado como inconsciente. E como disse da vez passada, ele foi um codificador, ele foi um sistematizador deste elemento chamado inconsciente. Né? Sim, sim. É interessante que há uma abordagem no sentido, em alguns contextos, que consciente é aquilo que está constituído. Inconsciente é aquilo que não está constituído. E, inclusive, sim. Alguns conservadores estabelecem o subconsciente como esfera que interrelaciona isso que não está e o que está instituído. Mas é uma questão apenas de semântica, uma questão de linguagem propriamente dita. Como você disse, os símbolos, ele está constituído justamente para dar uma forma a isso. Né? Como que eu dou uma forma à minha linguagem? Eu parto de um sinal, de um signo.
de algo que está estabelecido que foi constituído nesta evolução. Então, Sim. Os primeiros grunhidos, como A, E, I, né, O, U, por exemplo, que são as vogais, que está inserido dentro desse contexto de construção das palavras. Sim. Observa que cada palavra tem o seu significado. E desse significado nos remete a um passado do qual, muitas vezes, nós não damos um significado real. Aquilo que vem como tradição, aquilo que vem como experimento, diante daquela formação do momento atual que nós nos encontramos. A maioria das pessoas falam apenas num sentido de imitar o outro, ter aprendido com o outro. Então, esse rito de passagem, que leva, muitas vezes, uma representação danosa à nossa linguagem, né? E olha que eu estou falando da linguagem nossa, essa capacidade que nós temos de comunicar pelo português, que nós adotamos e reformamos e atualizamos dentro da nossa cultura. Assim como outras culturas também dentro da sua linguagem. Não são estranhas em relação à nossa. A nossa é mais uma daquela constituída. E que nos remete a essa condição do inconsciente. Então você vê o poder da palavra. É quando você diz alguma coisa sem ter a percepção do seu significado. E como ela é destruída e ela é deformada naquele agente receptor, ou seja, de quem ouve. Porque as palavras também são constituídas de intenções. Elas são pré-elaboradas a ponto do inconsciente para se você levar uma comunicação de um sentir em relação à sua realidade. Se ela não for bem construída, se não for bem organizada dentro de uma frase, ela perde o sentido ou dá um sentido outro que não corresponde ao sentimento emitido. Então você vê a importância... A importância do significado dos símbolos e os seus significados. Uma pergunta assim, dentro desse contexto, você usou uma metáfora bem bacana, né? O consciente seria tipo aquilo que mais ou menos a gente consegue perceber, o inconsciente é aquilo que está guardado. Se a gente fosse imaginar uma escada, vamos imaginar uma escada. Então a gente vai descer, né? A ideia de descer ao inconsciente. Num primeiro plano a gente teria a consciência. No segundo, nós teríamos o inconsciente, que é aquilo que está ao nível mais abaixo. E quando a gente diz assim, o inconsciente é uma linguagem também, né? É uma forma de comunicar algo que está dentro do ser humano. Então nós podemos dizer que antes desse inconsciente nós temos realidades, e tais realidades às vezes ficam guardadas, né, neste inconsciente, que seria a parte obscura que nós não vemos, e aquilo que nós tornamos mais manifesto, que estaria dentro do consciente, seria isso? Para quem nos acompanha? Eu vou partir de uma outra fala, desculpa. Na verdade, o consciente, ele simplesmente é o reflexo do inconsciente. Sim. O consciente está, mais ou menos, para manifestação de um sonho. É aquilo que se compõe dentro da codificação inconsciente, do qual você muitas vezes não tem noção. Porque são mecanismos internos. É aquilo que está interiorizado dentro do ser que você se constitui. Toda essa construção genômica do qual você é herdeiro de uma raça, de uma espécie. Então, o consciente, na verdade, é a relação desse interno com o externo, com aquilo que está na exterioridade. E às vezes essa forma que você usa o consciente, ela é uma forma de linguagem para você se constituir do ponto de vista do social. Você está falando aí, eu me recordei de veio um insight aqui agora, né? Vamos supor, a gente está na época das narrativas, hoje se fala isso muito no jornalismo, a narrativa. E você falando me veio esse insight. Então vamos supor, vou dar um exemplo. O presidente ontem se expressou em relação, quando perguntaram para ele sobre a morte das pessoas. Então ele disse, o que eu posso fazer? Veja, ele se manifestou de uma forma. Aí nós temos várias agências de jornalismo. Cada uma interpreta a linguagem de um jeito e depois vai mandar uma mensagem lá na frente. Então, quando a gente está falando sobre esses níveis, né? Sobre os símbolos, sobre a linguagem, que você me fez despertar esse pensamento. Quando nós estamos buscando
na verdade, esse símbolo, nós estamos fazendo uma escavação em busca da intenção original do qual a pessoa se expressou. Seria isso, então? Traduzindo de uma maneira metafórica, conforme o exemplo? Sim, o problema é justamente esse. Quando você vai transmitir algo do qual alguém disse, e você coloca o seu inconsciente na formatação dessa narrativa. E quando você coloca isso na narrativa, você coloca uma tensão interna, ou uma intenção propriamente dita, de construir ou desconstruir a fala do outro. Sim, sim. Então você observa que há sempre a questão da contradição. Por isso que é muito importante a questão da interpretação. Quando você tem uma formação cuja linguagem foi construída dentro dos seus significados, ela não é mais aquela coisa abjeta de uso de qualquer forma, dentro daquela formação daquele sujeito que, sem ter uma noção exata do seu significado, simplesmente altera como se fosse a fala dele. Ele não respeita a capacidade do emissor, porque o seu receptor está totalmente em distonia com a fala dele. Porque há uma certa rejeição coletiva, no inconsciente coletivo daquele sujeito, que se soma a uma minoria que se faz maioria. Então, observa como a coisa é profunda e como a capacidade da linguagem, para quem não entende o seu significado, ela é deformada e destrutiva, formando uma bolha que não tem a realidade dos fatos, e sim a realidade daquele emissor. Ou seja, daquele que se põe na condição de tradutor do emissor. Sim. Quando eu estava fazendo um rascunho aqui sobre o nosso assunto, né, antes, aqui, uns 5 minutos antes, me vinha muito isso. A informação como linguagem, às vezes, ela é manipulável. E o real, que é o simbólico, muitas vezes ele é desconhecido ainda, né? Olha que interessante. Então, às vezes, na nossa cultura atual, talvez, a gente tem vivido aí um tempo de uma linguagem que muitas vezes ela é manipulável. E o sentido real das coisas, ele está no obscuro. E eu lembrei aqui agora daquilo que a gente falava um pouco de manhã, que eu achei muito interessante, você falando sobre o grande perigo. Será que a questão do grande perigo é realmente esse vírus que nos assola ou aquilo que nós pensamos em relação a ele, né? Olha que interessante, né? Você fez uma colocação interessante e às vezes passa desapercebido. Fala-se do vírus, fala das condições do velho, do novo e assim por diante, mas o que assusta de fato dentro desse isolamento, a esta ilha que foi colocada em função desta situação para se preservar, entre aspas, o ser humano, alguns transtornos nesse momento acontecendo no sentido de como fica essa recepção dessa criança cujo cérebro está em formação diante desse caos. Então você está percebendo alguns gritos de socorro. O meu filho está tendo alguns tiques nervosos, ele está passando por situações em que ele tem um tremor constante diante da situação e apareceu nesse instante. Você vê como é profundo isso. Como a linguagem, a forma de movimentação que se constitui naquele cérebro em formação. E quando você diz na questão da interpretação, é o pedido de socorro àquele que está relacionado à cultura, à educação, da incapacidade do ser humano interpretar um texto. Justamente. Porque quando você lê um texto sem as pontuações, muitas vezes sem as vírgulas necessárias, acontece o seguinte: este indivíduo que não está preparado para fazer a interpretação, ele vai entender da forma que ele quer. Sim. E destoa muitas vezes daquela interpretação próxima daquele significado simbólico que está constituído na formação das letras. Sim. Cujo indivíduo não preparado não tem. Sim, sim. É por isso que há muitos reformadores, no sentido baseado hoje na neurociência, levando isso quase que um grito silencioso aos ouvidos moucos ou surdos de nossos governantes, que não pararam para ouvir.
técnicas hoje avançadíssimas nesse conceito da biofísica cerebral, dessa mecânica ainda não definida, mas eu acredito que é uma questão de tempo, porque a quântica ela está esmiuçando esse micro e nos desvelando que este macro, na verdade, que é uma reação de uma causa que acontece nesse micro invisível que a quântica está se aproximando. Sabemos que há muitos profissionais nesse sentido tentando ajustar esta situação para evitar certas comorbidades ou certas situações já determinadas como causas, como biopatias, que a gente sabe que, na verdade, não é por aí. Existem outras leituras que nos faz mais se aproximar do outro, que nos remete a este signo, a estes símbolos, que vai desembocar nesta linguagem. Sim. E você falando isso, Pedro, me fez pensar justamente sobre aqueles fatores que às vezes ocorrem na vida humana. Vamos supor, essa pandemia que gera um medo, ela só faz despertar talvez aquilo que já está dentro de nós. Algum medo que nós já carregamos e que se torna manifesto diante de uma situação semelhante a esta que vivemos. E de um outro lado, me veio uma reflexão assim, veja bem, esse tempo da pandemia, de um lado também nos desperta compaixão, solidariedade, a gente ser tocado pela dor do outro, ou seja, pela realidade do outro que vai para além da linguagem. Mas, ao mesmo tempo também, nesse tempo de pandemia, a gente pode ser movido por um sentimento de ressentimento, de sofrer de novo com algo que está acontecendo. Olha que interessante. Então, para além desta linguagem, temos realidades dentro de nós. Ou realidades que nos despertem a esperança, a solidariedade, ou realidades que nos despertem ao medo, ao desespero, não é verdade? Nós não vamos tentar fazer dessa nossa conversa alguma coisa que possa distanciar as pessoas. Sim, sim. Mas você tocou num ponto importantíssimo, que é a definição de lugar. Sim. O que é o lugar? Qual é essa situação em que eu existo, ocupando um espaço e tempo que me define como existente, mas, por outro lado, não me dá, de fato, uma sensação de estar no lugar? Sim, sim. Você vê que eu estou falando de agentes que desencadeiam insatisfações, ansiedades, medos, inseguranças e tudo mais. Então, é muito importante que a pessoa faça a seguinte indagação. Né? O que me faz, dentro do lugar que eu ocupo, um existente em relação a esta comunidade que vivo? O que me faz, dentro da importância, dentro da escala hierárquica, dentro do centro nuclear familiar? Observa. Aqui vim, aqui me proponho. Qual é o processo construtivo da educação familiar, da escola e de sua formação, que me leve a uma situação de estabilidade e equilíbrio após uma certa idade que eu me considere maduro de fato para ter uma constituição familiar ou não. Olha como perpassa por tudo isso e o significado dessa linguagem e desses símbolos que não foram passados porque a sociedade se empenhou dentro de uma ilusão, dentro de uma condição puramente fantasiosa na criação desta família nuclear. E como isso se reflete dentro daquilo que você colocou. Quantas dúvidas eu carrego? Porque, na verdade, as pessoas estão diante de uma situação que não sabe se posicionar. Porque não tem elementos do qual não foram constituídos e cuja passagem não foi alimentada e estruturada para que pudesse situar numa situação como essa, por exemplo, de um posicionamento claro diante da sua postura, importância e responsabilidade. Não precisava passar pelo medo de um, que, atribuído de uma lei, transfere o medo para outros. Porque se nós fôssemos pessoas conscientes de fato, diante disso que foi dito, a nossa postura não precisaria de leis.
Por si só, a sua orientação já ia fazer com que você tomasse os cuidados necessários para poder compor o Estado, trabalhar para o Estado, né? E a gente vê o contrário, é uma desagregação vindo de cima para baixo, não respeitando as estruturas sociais da pirâmide. Sim. É isso que é interessante, a gente fazer uma reflexão sempre. Ainda dentro desse contexto, Pedro, que a gente está falando sobre o símbolo e a linguagem, né? O Freud fala muito sobre a questão instintiva, primitiva, né? Então, essa realidade que compõe o ser humano como instância primeira, veja, quando o ser humano ele está numa sociedade, né? E a sociedade ela tem seus costumes, suas leis, falando resumidamente da política, né? A política, lembrando a ideia de Platão, quem que é o homem que deve ser da política? Deve ser aquele que na sua casa demonstrou a dignidade, ele desenvolveu as virtudes e ele deve então agora cuidar dos seus concidadãos, pegando esse gancho de Platão. Então eu acho assim, que esse real que o ser humano traz dentro dele, ele acaba se tornando irreal diante de uma política desvirtuada que, sem a gente perceber, esta linguagem que se usa ultimamente na política, né, como símbolo, tem realmente influenciado ele na sua particularidade. A hora que você estava falando, isso me veio como um insight agora. Então, dá a impressão que aquilo que vem do natural do ser humano, porque a gente também não pode pensar o ser humano natural, instintual, primitivo, apenas com elementos negativos, né? Mas o ser humano também tem aspectos positivos. Mas a sociedade que nós vivemos, a conjuntura atual, a geopolítica que tanto se fala, parece que ela vem com um arcabouço de informação midiática, que ela vem com tanta desinformação, com tanta deformação, que a realidade do qual nós vivemos, ela não chega na particularidade de cada um. E isso parece que gera uma insatisfação no ser humano diante disso que ele tem passado, que ele tem ouvido, as fake news, essas mentiras que são contadas, e parece que isso choca com aquela realidade que ele traz, aquele desejo de justiça, aquele desejo de verdade, aquele desejo de uma sociedade melhor. Então parece que, como você disse agora há pouco, o exemplo deveria vir de cima para baixo. E quando o exemplo não vem de cima para baixo, ao invés de vir exemplo, vem coisas injustas, coisas desnecessárias, parece que isso deforma essa realidade do ser humano, e é onde que eu acho que acontece essa perda de sentido, de significado. E eu digo assim, essa live que a gente está fazendo, essas reflexões, ajuda um pouco a gente tentar recuperar aquilo que é nosso e a gente não perder o prumo, vamos dizer assim, né? Diante de tanta coisa que nos acontece, né? O que seria de um formigueiro com a morte da rainha? O que seria de uma colmeia com a morte da rainha? Então, observa, se nós... Analogia, não? Então, observa, às vezes ela responde muito mais do que muitas palavras. Voltando a essa questão da linguagem, como é importante a questão interpretativa. Sim. Né? Quando você aflora a sua sensibilidade e a percepção, quando você tem o conhecimento do significado de cada letra que se constitui numa palavra e por si só se constitui num texto, quando uma dessas pessoas que não pratica a boa política, no sentido exato do seu significado, do qual foi constituído lá na Grécia Antiga, sim. Como as pessoas se perdem, porque se você tiver o filtro de um ouvido sensível para traduzir esses significados, esses signos, letras e palavras, e se aperceber da intenção do outro, é uma forma de você criar filtros para desqualificar justamente o que vem embutido na fala falaciosa. Por isso que chama falaciosa, é uma fala ociosa, é uma fala que Sim. não tem sentido. Ela te apresenta uma situação do qual ela se reveste de mentiras para poder esconder e omitir verdades. É por isso que a instrução não interessa a alguns.
É por isso que nós, dentro dos 500 anos de Brasil, ah, propriamente dito, eu disse 500 anos, mas, na verdade, isso vai um pouco além, mas no sentido de criar uma relação, no sentido de que o que representou esta educação para esse povo constituído. Nós tivemos há pouco a República, o que esses homens fizeram para poder dar uma continuidade àquilo que o imperador, durante 40 anos, conseguiu, de boa fé, constituir esse país. Se você observar a história, o melhor período histórico foi nessa fase do Império. De lá para cá, sim, foi uma tomada sucessiva e derrubada de governos, interesse de grupelhos que de uma forma tribal e particulares, tomam aquela instância maior. Quando surge alguém, por exemplo, que dentro da sua dignidade tenta mostrar lisura e honestidade, há um processo desconstrutivo levando ele a lembranças outras das quais não foram verdadeiras. Você vê que a fala, ela é importante quando você tem a noção exata do seu significado e seus símbolos. Que, sim, na verdade, seria uma forma de você começar a alfabetização a partir disso. Porque o aluno, a criança, o adulto formado já, quando ele vai emitir um som, esse som tem uma construção fundamental na minha expressão, ou seja, daquilo que eu quero dizer. Sim. E observa como a linguagem e os textos, diante de uma construção, são fragilizados em função da pessoa que o diz. Colocando, sim, muitas vezes certas situações que não correspondem àquilo que está sendo dito, ou à intenção propriamente dita. É por isso que a espontaneidade, quando você não escreve, quando você não está lendo, como é o caso dessa nossa conversa, ela vai, vamos dizer assim, transcendendo. Hã? Ela vai não transcendendo. Entendi. Ela vai transcendendo porque você busca na sua memória conhecimentos que vai aflorando no sentido de reflexão. É diferente daquela formulação que você tem as pílulas e que a pessoa é obrigada a repetir o texto da forma com que você o disse. E olha que interessante quando você, na verdade, dentro do conhecimento, você se apega àquilo que é o conceito. E ao contraditório do conceito, que é muito mais importante, muitas vezes, de aceitar simplesmente. Quando o sentido de teoria, ele é manifesto como uma situação de ideias, em que poderá ser formada ou não. E que muitas vezes uma teoria já é dada como definitiva porque alguém acreditou que a teoria já se tornou um conceito. Observa? Sim. Há uma confusão, uma profusão em função daquilo que não foi dado como alicerce na educação. Sim. E você vê a potencialidade... E você vê a potencialidade, por exemplo, dentro disso, se nós nos apegássemos a uma educação voltada à inteligência. Como seria diferente aquela classe, aquele aluno que muitas vezes é avaliado pela cor, pelo sexo, pelo estado social que vive, ou filho de fulano de tal. Como nós teríamos um avanço na nossa inteligência, na nossa capacidade intelectual, oportunizando essas crianças que já vêm com um histórico daquilo que representa a humanidade e que poderia aflorar nos futuros gênios do futuro. Sim. Não o gênio no sentido da palavra, mas a qualidade intelectual de um povo. Porque não foi de graça que nós chegamos a essa conformação cerebral. Há quantos milhares e milhares de anos tivemos essa transformações e ligações neurais, vamos colocar assim, para se constituir esse corpo que pensa, que fala, que raciocina, diferente dos outros animais, por isso que ele domina, ele tem a capacidade da premeditação, ele tem uma inteligência diante do outro, ele tem todo o componente para se tornar melhor dentro da raça e uma raça mais voltada à qualidade, não a quantidades. Sim. Porque hoje a população é vista não pela inteligência que tem, não pelo que representa de qualidade, mas ao voto.
aquilo que vai levar meia dúzia ao poder. Então Sim. nós temos que mudar essa história. Né? O poder, como você disse, tem que passar por aquele filtro platônico. É a árvore. Porque se uma árvore seca e não dá bons frutos, ela não pode ser constituída. Porque ela não tem raízes sólidas, ela não tem uma firmeza diante daquilo que é. Então, quando você coloca aquilo que não é para te representar, tudo isso volta, como está voltando para nós, de forma a desinformar, ao caos propriamente dito, essa divisão esquizofrênica de um governo, onde a autoridade maior não tem o poder da fala, onde autoridades menores acabam atuando de forma desastrosa, criando situações das quais a gente vê aí nas notícias, que é de arrepiar. Sim. Né? São verdadeiros coveiros de fato. Sim. Essa é a questão. Quando você estava falando, Pedro, me passava muito pela cabeça, assim, para resumir de uma maneira muito simples, esse símbolo é a linguagem, que é a realidade, e talvez aquilo que se chega da realidade, o que se fala sobre ela, me vinha muito sobre a questão da essência, aquilo que realmente é essencial, e aquilo que é supérfluo. E diante disso que nós estamos falando sobre a linguagem, o que está acontecendo nas grandes mídias, eu percebo que as grandes mídias estão trafegando mais pela superficialidade, não pela essencialidade. Por exemplo, se a gente vê aqueles países que são considerados de primeiro mundo, países de primeiro mundo, é aquilo que você falava há pouco. Eles investiram no que para desenvolverem? Eles investiram na educação, na inteligência, em como fazer o povo crescer com qualidade, né? Em pesquisas, em o grande foco de investimento. Então eu percebo assim, não se priorizou nesses países a dimensão quantitativa, mas qualitativa. A gente vê em grandes universidades, por exemplo, dos Estados Unidos, que se você se desperta na sociedade através de uma pesquisa que você faz, do seu conhecimento, e aquilo vai contribuir para com o povo, eles te abrem as portas da universidade e você pode, então, ali ganhar uma bolsa para você estudar e você fazer um bom trabalho. É diferente, por exemplo, da nossa realidade, pegando o contexto de Brasil, que você tem que montar um projeto, levar para a universidade, e de repente você passa por um filtro de um orientador, e se de repente aquele orientador não gosta, não é da sua ideologia, pronto, seu projeto é descartado. Então eu digo assim, isso é viver de uma superficialidade muito grande. Então, assim, quando você falou aquela hora das falácias, né, o que são falácias? Mentiras que a gente vê por aí. Lá na Grécia Antiga, a gente também via que os sofistas, que eram pessoas pagas para fazer uma boa argumentação, mas que no fundo era mentirosa. Então a gente vê esses sofistas hoje em dia também presentes em vários âmbitos, na educação, na política, na comunicação, e tudo que você foi falando ali foi me despertando a uma coisa. O que nos falta então para a gente resgatar esse simbólico, esse real, e a gente sair dessa letargia, dessa linguagem mentirosa que nós temos? Falta-nos o senso crítico. A criticidade, não no sentido de criticar. Hoje a gente vê nas redes sociais o pessoal criticando. Eu não concordo, ponto. Veja, mas qual que é a sua argumentação? Você não concorda por qual motivo? Veja, o senso crítico é isso. A notícia chega até mim, mas espera aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer, como diz Santo Agostinho, eu preciso duvidar para crer. Olha que interessante. A dúvida me leva a analisar, a pesquisar para ver se eu acredito ou não naquilo que está sendo dito, né? Observa-se que a pobreza da linguagem, ela desemboca quando você começa a abreviar as palavras. Sim. Em que muitas vezes um não concordo define tudo o que sou. Sim. É interessante porque não se explicou. Eu acredito como você e penso da forma tal. A dúvida que nos move a descobrir aquilo que nós não sabemos. Por exemplo, quando eu tenho um amigo e este amigo, essa amiga me trai, eu crio uma expectativa de angústia porque eu projetei nela verdades que ela não tinha. Sim. Cuja dúvida não passou por essa reflexão de que ela poderia um dia, num momento, porque ela é uma outra pessoa, é uma outra constituição, vir
atrair os meus segredos ou aquilo que eu prezava como nosso. Então, observa que a dúvida é muito importante, né? Então, como eu disse, como você disse a respeito da palavra, é mais ou menos por aí. Observa que, na verdade, o que nos move a essas diferenças é justamente isso que você falou. Hoje nós estamos sujeitos a uma ciência que está ali para descobrir uma vacina, está ali para descobrir um remédio, que leva tempo, até porque o vírus se apresentou como tal, e nós estávamos atacando aquele vírus que estava atuando naquele momento. Não se pensou na possibilidade desse vírus, como os cientistas pensam e trabalham nas suas mutações. Observa? Então, assim como tem aquele tocando tambor no momento, para se espantar determinadas situações, que possa levar isso de uma forma mítica ou de uma forma subjetiva ou metafísica, como se tivesse essa capacidade de acontecer, né? Você vê que você cria tetos, você cria sombras, sombrites, como buscando algo superior para que te proteja, mas ao mesmo tempo você desqualifica esta sombra que te acolhe. É interessante isso. Você vê que a fala é uma coisa muito profunda e essa reflexão a gente pode ir além, porque ela nos permite pensar. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui pensando, buscando em nossas memórias as nossas leituras, nosso conhecimento, tentando fazer uma reflexão para tornar uma linguagem fácil para aquele que está nos ouvindo. Essa é uma dificuldade muito grande. E a gente, às vezes, tem que se situar no lugar do outro. Né? Será que está me entendendo de fato? Aquela criança do qual passou por situações adversas, será que ela me ouviu de fato? Ou é muito mais fácil eu castrá-la, a ponto de proibi-la? Criar nela não a dúvida, mas a despertar de um desejo do qual não foi permitido sentir. Na fase secundária, ela vai extravasar em função da sua própria liberdade, não constituída de uma realidade simbólica, do qual não foi passado. Olha que interessante. Isso me faz lembrar, Pedro, aquilo que nós conversávamos, acho que foi ontem, um pouco sobre a questão da afetação. Como que a afetação, ela talvez não nos permita ver a realidade. Quando a gente não trabalha elementos que estão nos afetando a todo momento, que são recalques que talvez vieram ali da nossa primeira infância, né? E que às vezes são bloqueios para que a gente possa enxergar a realidade de uma forma mais madura, né? Diante de uma realidade que eu tenho, eu possa enxergá-la de vários âmbitos, né? Para a gente não ficar aí numa lógica binária, né? A gente pode enxergar uma realidade de diversas formas, mas eu não posso me deixar levar por um olhar totalmente negativista que vai me retirando as minhas forças, né? Levando aquela ideia da impotência que a gente trabalhou numa outra live, né? Mas olhar a realidade como ela buscando ali justamente uma alternativa diante de algo que talvez eu não tenha condição de mudar. Por exemplo, veio a pandemia, o que você e eu podemos fazer? Nós não temos uma vacina, nós não temos algo que possa mudar, biologicamente falando, essa situação. Mas como que eu tenho uma maneira psicológica, emocional de lidar com isso? Então, olha que interessante. Então, mas a criatividade, é o despertar, né? Então, mas observa que o fantasma passou a ser o outro. Eu não posso ter contrato com o outro porque ele pode me contaminar. E o outro está pensando da mesma forma. Você quer pior isolamento do que esse? Agora, vamos voltar àquilo que você disse, afetação. Né? Qual é essa ação que me afeta? Olha que interessante. Sim. E muitas vezes, aquele que tem afetação, ele não faz esse questionamento. Ele age de forma primitiva e instintiva, tentando realizar o desejo dele. É por isso que me afeta. Por quê? Olha que interessante. Nós sabemos que nós somos movidos por uma capacidade do nosso cérebro transformar elementos em energias, vamos chamar assim, e que nos dá vida. Né? Ao longo da história, cada um deu um nome a essa centelha divina. Então, observa, quando o sujeito está constituído e fechado em si dentro da sua realidade,
em que ele formou esta realidade em função da sua própria consciência. Sim. É por isso que Freud dizia, o sonho ele não se restringe apenas ao estado sonhado, e também ao estado de vigília. Porque a pessoa que foge dessa realidade, que não tem o princípio de realidade, e foge nos seus desejos, suas fantasias, ele cria um mundo em sua volta do qual o aprisiona. Sim, sim. É por isso que a afetação, ela tem um sentido como você tentar conter uma energia. Se você colocar, vamos fazer uma relação com o fio desencapado, o que acontece quando você coloca a mão? Você vai ficar grudado. Sim. Não é isso? E esse sujeito que tem essa afetação é como se fosse um fio desencapado. Tudo que chegar perto dele, ele vai criar uma situação que vai atrair aquele sujeito para os problemas dele. Porque ele não está aberto a viver num mundo compartilhado e dentro de uma situação de consciência de que esta ação do qual o afeta pode ser danosa ou não, para o outro ou para ele, que normalmente é para ele. Né? Ele entra num processo de afetação, levando ele à depressão, levando ele ao pânico, porque cada vez que você se enclausura mais diante das suas realidades criadas, dentro desse cérebro limitado do qual não entende o significado da sua existência e que não tem uma realidade do lugar que você ocupa tempo e espaço, você perde o contato com a sua periferia. Você perde o contato com os seus mais próximos, com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, e aí sucessivamente. Aí você se torna um alienado livre. Um alienado livre, suposta de determinadas liberdades, que é confrontada com as leis e com a ordem do qual você será punido. Então você provoca uma ação cuja reação se respalda para que você não passe dos seus limites. Sim, sim. Isso. Ô Pedro, a Michele Pacelli está fazendo uma colocação aqui. Ela diz assim: o povo brasileiro só terá maturidade política, religiosa, quando souber se posicionar e respeitar a opinião do outro. Na minha opinião, falta respeito às opiniões opostas. Isso, eu vou fazer uma correção, certo? Se me permite. Opinião é doxa. Opinião não tem valor científico. Sim. Parte daquilo que a pessoa pensa. Faz parte disso que nós falamos anteriormente. Às vezes também essa questão de posição está fechado dentro daquilo que você se constituiu. Observa? E às vezes, ela muitas vezes atrapalha porque não tem um respaldo de realidade, né? E fica ao foro particular de cada um. A opinião é minha, é sua, é do outro e assim por diante. É por isso que é interessante a fala, você vê como é interessante a construção dessa fala, onde ela é respaldada de significados e símbolos. Então, observa que expande esse universo, fazendo com que aquela caixinha que você vive, existem outras dimensões, né, que antecede dessa formatação em que eu fui constituída, ou que fui constituído. Ela abre possibilidades de uma fala muito maior do que simplesmente a doxa. É isso que nós estamos falando, a importância dessa transmissão da linguagem no seu significado simbólico, dentro daquilo que nos remete ao primitivo. Sim. Essa sapiência do qual são os nossos antepassados, né? Que conseguiram, através de a não fala, a não linguagem, a não escrita, sermos herdeiros deles, porque havia uma sabedoria na experiência da sobrevivência e que nos levou a esse resultado. Você entendeu? O que nos falta, na verdade, só para contrapor o que a Michele disse, é uma consciência do que nós somos e representando dentro do momento existencial nosso. Sim. O problema é que quando a gente está constituído dentro de uma realidade e verdade, a gente pode estar diante de uma falácia. Né? Porque, na verdade, aquilo que nós buscamos, que é o reconhecimento do eu, no sentido de primeiro me conhecer internamente. Porque conhecendo internamente, eu minimizo os impulsos de fazer com que o outro se enquadre diante daquilo que eu gostaria de ser, onde eu gostaria que fosse.
Então você percebe que é um efeito dominó. Eu melhoro interiormente, eu me constituo em base de conhecimentos, preservando a tradição e as informações. Por si só, eu melhoro a qualidade em minha periferia. Sim. E os outros, quase que numa obrigação de se juntar a essa Constituição, também se soma nesse aprendizado. É o efeito em cadeia. É a representação real do significado de família. Sim. Você entendeu? Porque amanhã os seus herdeiros terão uma continuidade dessa representação. Vão melhorar ainda mais essa questão do posicionamento em relação às suas realidades. E não serão multiplicadores como nós, centenas e centenas de anos, somos ainda replicadores de pessoas que não tiveram preparo e experiência e não se somaram a essa questão, formando toda essa divisão que existe atualmente. Sim. A gente vai mudando as realidades das nossas gerações a partir de nós. A gente vai se abrindo a esta reflexão, esta mudança, aqueles que vêm depois de nós também passam por esse processo de mudança, de transformação, né? Ô Pedro, uma coisa interessante assim que eu queria comentar. Que vai além da matéria, viu, Jesus? Que vai além da matéria. Que vai além da matéria. Aquilo que nós buscamos em relação à alma, ao espírito, a essa energia que se soma em função deste volume em que está aí instituído toda essa questão de organização que representa o nosso cosmos. Né? Sim. A questão do todo, o holismo, né? O todo, né? Isso mesmo, definiu bem. O holismo é o todo, propriamente dito, mesmo que seja um desconhecido. Ô Pedro, e dentro dessa questão do símbolo e da linguagem, ainda que a gente está falando muito, né, sobre que muitas vezes a linguagem não traduz a realidade, uma coisa assim que eu tenho feito particularmente. Eu gosto bastante de ler as notícias de jornal, Mas, ultimamente, além de ler a notícia, eu tenho procurado ver, dentro desse ambiente político, também os vídeos. Porque eu tenho percebido assim, quando eu leio uma matéria, aí eu vou lá e vejo o vídeo que a pessoa disse. Eu percebo que há uma distorção daquilo que eu estou vendo, que eu estou comprovando com aquilo que eu estou lendo. Então, voltando àquela questão que a gente falava do senso crítico. Por exemplo, hoje eu conversava com uma pessoa, ela dizia assim, nossa, eu estou triste, eu estou angustiado. Eu perguntava, mas por quê? Nossa, porque eu vi no jornal que está aumentando, está triplicando, as pessoas estão morrendo. Então, veja, a pessoa se deixou afetar por uma coisa que ela leu, que às vezes não é nem uma informação científica, porque hoje nós temos muitas fontes de informação, e a pessoa se desespera diante daquilo. Por exemplo, o fato lá que eu citei no início, sobre a fala do presidente da República, né, ontem, que ele diz, olha, as pessoas perguntam, tem um monte de gente morrendo. E ele diz, mas veja, o que eu posso fazer? Eu assisti o vídeo, a impressão que eu tive, analisando ali, é que ele dizia o seguinte, que aquela questão do vírus, por mais que estão sendo feitos esforços a nível dos estados, da presidência da República, a nível nacional, de investimentos, de pesquisa, de medicamentos que se tem disponíveis, é algo que está para além de uma ambiência humana, porque é diferente, vamos supor, você me diz, Jesus, eu estou precisando de R$50, e alguém vai e te empresta. É uma coisa possível de ser resolvida. Agora, quando a gente fala de uma coisa biológica, como um vírus, não é uma coisa tão simples de ser resolvida. Por quê? É uma coisa que denota tempo, de pesquisa. Então, está para além... Observa, Jesus. Sim. Para quem que a morte é uma novidade? Até hoje, quantas mortes as pessoas presenciaram? Sim. Observa que as pessoas não fizeram uma reflexão. Ora, se alguém está morrendo em função do seu final, não importa de como foi ou como aconteceu, é interessante que as pessoas não fazem a seguinte reflexão. Então eu vou viver mais. Eu vou mudar minha qualidade de vida para aproveitar muito mais a minha vida, porque se a morte é uma cessação de uma matéria do qual foi constituída, a esse apego da concretude que nos satisfaz em função dos prazeres, seria uma reflexão voltada a uma valorização da vida. E a gente está percebendo o contrário.
Há um medo terrível, como se as pessoas não estivessem já mortas-vivas. Sim. As pessoas que chegam a esse ponto de angústia é porque já morreram e apenas agora que estão sentindo a morte. Sim. Porque a Sim. vida talvez tivesse vista de um ângulo diferente desse. Né? Olha que Sim, sim. interessante, eu guardei uma frase que eu escrevi aqui, Uhum. o significado da fala como expressão do desejo. Olha. Você vê como você pode aprofundar nessa questão simbólica e cada frase que você ouvir a partir de então, você buscar a intenção dessa, porque toda frase tem a sua morfologia, a sua forma constituída. Sim. Tem a sua fisiologia, a sua função a que se destinou. Assim como tem a sua propriedade com a intenção de chegar um recado do qual eu não tenho coragem de dizer explicitamente. Sim. Eu uso de um subterfúgio, do qual a linguagem nos dá com possibilidade de colocar uma frase correlata, metafórica, ou no sentido daquilo que representa, para poder dizer a verdade para aquele sujeito do qual o desejo não consigo constituir na minha expressão da fala. O Sim. caminho mais curto que a gente percebe é você, quando tem um questionamento das realidades que você se impôs e acabou ficando prisioneiro daquela realidade. Quantos não tem? Que foge, por exemplo, para um quarto escuro com depressão, porque a sua insatisfação, as suas ansiedades não foram preenchidas. É porque ela falou para ouvidos que não ouviram. Pessoas que ela não conseguiu dominar no sentido de submetê-las às suas vontades. Então ela se refugia na condição de vítima. Que é uma próxima live, falar sobre vítima e vitimização. Eu acho isso fabuloso. Aonde se Pedro, esconde as vítimas? eu quero para falar para o pessoal que está nos assistindo, quero indicar os vídeos da doutora Cássia Rodrigues, que são excelentes, Pedro, Aí para você ajudar as pessoas. provocou. Aí você fez provocação. Ela é excelente nesse sentido. É Sim, aconselhável, não tenha dúvida, porque ela abrange uma linguagem e um universo tão amplo que eu acredito que ela não se satisfaz numa única live, ela precisa fazer lives e lives para poder sim. expressar todo aquele conhecimento que ela tem. Uma Eu tenho pessoa de um compartilhado, conhecimento eu invejável. tenho, eu tenho, eu tenho compartilhado muito as lives dela, assim, com pessoas que têm passado por problemas, e isso é bom, porque eu digo assim, é uma forma de o conhecimento gerar essa reflexão que nós estamos falando, né? Como você disse sobre essa questão da vitimização. É mais fácil eu me deixar ser afetado e ficar quieto no meu canto escuro ali, do que eu reagir diante da realidade. Eu gosto muito do termo que você usa em relação à psicanálise. A gente sempre precisa fazer uma arqueologia, uma escavação. Então eu digo assim, quando você ouve uma notícia também, faça uma arqueologia, vai pesquisar, não fica somente no superficial da informação. Porque aí você vai escavando e você vai verificar a escavação, essa arqueologia, é que vai nos dizer se realmente aquela informação ela tem realidades ou desvirtualidades, vamos dizer, né? Você acabou com o Facebook agora. Ainda mais com o Zap. Piorou ainda mais. E vive de expressões como essa. Concordo, não concordo. Ou quando você É, dá um pitaco muito longo de 3 linhas, as pessoas não leem, porque tem preguiça. Mas que chato. sim, Para sim. que escrever tanto? Não basta colocar curtir e mais nada? Formar uma legião de gado indiano, fazendo aquela fila enorme que deixa aquela marca profunda no pasto, a hora de beber e a hora de voltar para o pasto e da hora de ruminar, é mais ou menos isso. Então, Ô Pedro, a Nilzete escreveu uma mensagem assim para você, a Nilzete. Ouvi esta palavra ontem, Pedro. Agora não sei qual palavra que ela ouviu. E gostei muito de ter ouvido. Faz a gente crescer. ela podia dizer a palavra, eu também não faço Isso. ideia. Mas a reflexão ajuda, né? Como nós estamos falando aí nessas lives nossas,
a reflexão faz a gente enxergar o mundo de uma forma diferente, né, Pedro? Faz a gente sair do nosso senso comum, faz a gente ter essa sensibilidade de perceber as várias áreas da ciência, da pesquisa. Eu definiria isso que você falou em relação à única frase. Conhecereis a verdade vos libertará. Tenha olhos para ouvir, ouvidos para ouvir. Eu acho que isso é tão amplo e tão profundo que ainda é alguma coisa que as pessoas não se aperceberam. Justamente. Ô Pedro, é uma realidade essa questão da verdade, né? Pegando esse gancho, porque assim, a verdade está ligada à realidade, né? Quando a gente diz assim... Vou só fazer um adendo. A verdade está de acordo com a realidade que você compôs. Dentro dessa composição que nós dissemos em relação àquilo que você se tornou, prisioneiro da sua própria ignorância. Sim. Observa, porque eu gosto de usar verdades no plural, nunca no singular. Porque sim, a verdade me remete ao absolutismo, enquanto que as verdades me remetem ao relativismo. Observa, hoje as nossas realidades, elas são, vou dizer assim, constituídas de muitas verdades. E depende muito dessa prospecção que você colocou anteriormente, que vai te levar a uma situação de avaliação onde você foge do achismo, em que você não você tem uma certeza, mas você tem a dúvida diante daquela situação. Porque a coisa é tão transitória, ela é tão rápida durante a questão do tempo e espaço, que muitas vezes fica só na nossa memória aquilo que nos interessa como passado. Sim. Né? Criando muitas vezes uma expectativa futura que nos remete a uma negação constante do nosso presente. Sim. Deixamos de viver para pensar numa morte do outro. Porque diante da nossa morte, observa, é a grande incógnita do medo, porque não nos preparamos para viver. Sim, sim. E quem tem medo de viver, tem medo de morrer. Porque não conhece o significado maior disso que a gente apenas imagina, que é o cosmo. Sim. Né? Imagina a morte do cosmo. É inimaginável. Sim. Porque você ainda não está constituído para poder imaginar isso. Sim. Por causa da dimensão que representa. Isso. É o que você está falando. Essa questão do saber, ele causa uma libertação em nós tão profunda, né? Porque o saber, assim, você tem várias informações, você vai lendo, você vai adquirindo conhecimento, e esses conhecimentos vão lapidando coisas do senso comum que estão em nós. Eu fiquei pensando aqui na hora que você estava falando, imagina uma pessoa que não lê, que não pesquisa, e de repente a pessoa só vive de informações de fake news. O que o universo da pessoa interior vai se tornar? O mais lamentável, Jesus, é que os sucessores e herdeiros dele será como ele. Nada. Sim. Uma negação da vida. Observa a importância e a responsabilidade que temos nós, como formadores de opinião, aquelas pessoas que, diante do conhecimento, mais sofrem, porque o senso comum, o alienado, aquele sujeito que não quer conhecimento, ele é feliz. Porque tudo que ele tem o satisfaz. Observa, por exemplo, né? Eu chegar às 5 horas cansado, ao invés de ir para casa, me situar num banco de um boteco, bebendo com os amigos. Olha que felicidade. Aí eu adquiro aquela coragem momentânea, movida a álcool, né? Porque você sabe que o álcool é um combustível. Já está provado que leva até o homem, o foguete e a lua. Aí ele chega em casa e agride todos os familiares porque não condiz com a realidade dele. Aí ele foge para um time de futebol, ele foge por um